Bem-vindos ao nosso videocast dos Revolucionários do Amor. Hoje eu vou responder uma pergunta que já me fizeram algumas vezes e é sobre estou numa relação monogâmica, como transicionar para não monogamia. Amor é revolucionário e se não for para ser, que não chame de amor. Esse videocast é um espaço de liberdade, sexualidade, educação espiritualizada sem rótulos e zero gratiluz. A base de toda real revolução é o amor e amor é espiritualidade para todos. É importante a gente pensar primeiro, antes de responder como transicionar, por que você quer transicionar. Se você está querendo ir para a não monogamia porque a sua relação monogâmica perdeu a pimenta, perdeu ali o fogo sexual e você está achando que a não monogamia é uma pimenta do fogo sexual que não existe mais no seu relacionamento, saiba que essa é a pior coisa que você vai fazer no seu relacionamento e bem possivelmente esse relacionamento vai se acabar de uma forma muito ruim. Eu vejo muitos casais não monogâmicos que não estão disponíveis para estudar sobre a própria sexualidade, achando que colocar mais uma pessoa vai melhorar essa parte sexual erótica, e o que acontece na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, é que essa terceira pessoa é objetificada. Isso é totalmente contra qualquer tipo de pensamento de relação, você utilizar outros relacionamentos para apimentar a sua relação. Você não deve fazer isso com seres humanos, nem com nenhum outro ser senciente. Então toma cuidado com isso e ao mesmo tempo isso destrói os relacionamentos, porque normalmente o que acontece é que a pessoa não aguenta mais aquela relação, porque não tem mais aquele fogo, e daí ela começa a se envolver com outras pessoas e o relacionamento acaba. Eu assisti isso de muito perto acontecer várias vezes com vários clientes, com amantes, com companheiros. Então realmente não faça isso se o seu objetivo é só apimentar a sua relação. A segunda coisa é, não faça isso porque só uma das partes quer. É muito importante, se você está num relacionamento monogâmico há muito tempo, que as duas partes realmente se abram para a não monogamia. A não monogamia não é só uma forma de se relacionar, é uma forma de entender o mundo. Você precisa ter uma abertura de pensamento, uma abertura para estudar certas ferramentas, para se estudar, para entrar em processos internos que podem ser difíceis. Então não adianta só uma pessoa querer e a outra simplesmente manipular ou te obrigar. Você realmente tem que ter uma abertura de mente, de coração e de disponibilidade. Não adianta só uma das partes querer. As duas partes têm que querer. E você não pode fazer isso simplesmente por uma fantasia sexual, porque não monogamia não é sobre isso. Então, ter essa consciência que não monogamia não é festa, não é suruba, não é pegação. É realmente uma forma de se relacionar. E muitas vezes tem pessoas monogâmicas que se relacionam com uma pessoa só. Não é sobre o número de pessoas que você se relaciona, é sim sobre a forma com que você se relaciona. Então, é realmente sobre uma mudança de paradigma em relação à forma que você lida com seus relacionamentos afetivos sexuais. E até mesmo isso vai modificar seus outros tipos de relacionamento, de amizade e assim por diante. É importante a gente entender que dentro de um relacionamento ou dentro da sua vida, a sexualidade ela vai mudar. Então vai ter momentos que você vai sentir a necessidade de estar mais, entre aspas, monogâmico, mais fechado numa relação única. Às vezes você está no auge de uma paixão com alguém. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu encontrei uma pessoa, as duas pessoas eram não monogâmicas, inclusive a minha companheira atual. E a gente teve um momento onde a gente entendeu que a gente estava muito apaixonados um pelo outro. E a gente manteve essa relação, eu não diria fechada, mas de uma certa forma se relacionando somente entre nós dois por um bom tempo. A sexualidade, ela é como uma flor, muitas vezes ela se abre, muitas vezes ela se fecha. E é importante você respeitar o seu tempo. Muitas vezes você está num relacionamento monogâmico e você está fechado para se relacionar e você precisa cuidar de você mesmo. Então é importante você entender que, assim como
o mundo passa por estações, a sua sexualidade também vai passar por estações. E você conseguir observar e perceber, não, realmente eu estou passando por um momento que eu não estou disponível para sexo, eu não estou disponível para afeto, eu não estou disponível para o outro. Entender e se respeitar e não terminar os seus afetos por causa disso. Conseguir honrar todos eles mesmo assim. Existe esse entendimento que nada é uma coisa fixa e que no mundo tudo é impermanente. E essa observação da impermanência e essa construção dessa rede de afetos é como você observar realmente um jardim florido. Eu gosto de dizer que a não monogamia ela tem muito a ver com jardinagem. Então é importante para você ter vários tipos de plantas para você ter um jardim saudável. Da mesma forma, para você ter uma não monogamia saudável, você precisa ter vários tipos de plantas, né, de afetos, de amores. E quando você está transicionando de uma relação monogâmica para uma não monogâmica, é importante você andar na velocidade da pessoa mais lenta. Então, se você tem uma pessoa no seu relacionamento que não está pronta, que está se esperneando de ciúme, que está com dificuldade, não é bom você sair se envolvendo com muitas pessoas. É importante você entender esse tipo de relacionamento realmente como uma transição de baby steps. Então, qual é o primeiro passo para eu conseguir me sentir seguro com a minha companheira se relacionando com outro companheira ou com outra companheira? Né? Quais são os passos? E isso é individual, isso vai de cada pessoa, de cada indivíduo. Mas é muito importante você respeitar a velocidade da pessoa que está mais lento, que está mais engatilhada, que está com muita questão ali, seja qual ela for. E é importante você entender que desistir muitas vezes é uma opção. Às vezes você está num relacionamento monogâmico e você começa a observar que essa pessoa não está disposta a viver uma não monogamia, que ela não tem nenhuma disponibilidade, que ela não tem nenhuma entrega, que ela não tem estudo, que ela não está realmente... Isso não é importante, isso não são os valores para essa pessoa específica. Então, respeitar isso é muito importante e entender que várias vezes a gente vai precisar desistir. E que desistir é importante, que as coisas acabam, que a morte também dos relacionamentos é importante, saber fechar ciclos bem. A gente normalmente se apaixona e faz muitas coisas, casa, né? Faz todos esses rituais de início. A gente precisa aprender a fechar ciclos, fechar relacionamento. Então, para vocês que me fazem essa pergunta, é importante saber que às vezes você está numa relação monogâmica e você quer transicionar e às vezes esse relacionamento não vai sobreviver a essa transição e que desistir é uma opção. A outra coisa é você entender sobre limites. Não tem como você mudar o outro. Não tem como você transformar. E muitas vezes o que você deseja é um limite muito grande para o outro. E daí a gente entra num impasse, onde o seu desejo é um limite grande para o outro e várias vezes a gente tem que entender o que é mais importante para você. Tá fiel ao seu desejo ou abrir mão, ou conversar melhor sobre os limites, ou entender o que essa pessoa precisa para conseguir realmente fazer com que esse limite fique mais maleável, ou até onde essa pessoa dá conta de ir. E, gente, é tempo, é conversa, é trabalho, é autoconhecimento. Não é de uma hora para outra que as pessoas conseguem transicionar. E sobre esse ponto de vista é importante que você busque profissionais, busque terapia, busque uma comunidade, busque pessoas que também estão passando por isso. Porque se você não tem suporte, e se a grande maioria das pessoas vive nessa monogamia compulsória, é importante você ter pessoas perto de você para conseguir trabalhar. É importante você ter terapeutas com ferramentas perto de você para conseguir te dar suporte. Então não tem uma receita pronta, uma forma mágica que você vai falar, nossa, eu vou sair de um
monogâmico e vou virar não monogâmica assim. Não é assim que as coisas funcionam. Você vai precisar de ferramentas, de autoconhecimento, de apoio, de comunidade, de pessoas para conversar, para você aprender com a vivência dos outros. Então busque grupos, busque terapeutas, busque cursos, busque conhecimentos para que realmente você consiga fazer essa abertura de forma leve, de forma serena e sem que ela destrua o seu relacionamento atual. É isso.